Estamos de volta com o Filosofando, hoje falando da vida de Leon Denis, esse grande nome do Espiritismo. E antes de retomarmos o nosso assunto, gostaria de lembrar a todos vocês que podem se comunicar conosco, mandando e-mail para o filosofando@tvmundomaior.com.br ou através do facebook.com/cforg ou facebook.com/TV Mundo Maior. Sônia, no bloco anterior, estávamos justamente falando que aos 18 anos muita coisa acontece na vida de Leon Denis. Ele toma conhecimento da doutrina espírita e se torna um convicto adepto. Ele começa a viajar pela empresa na qual ele trabalhava, e essas impressões de viagem foram muito importantes para ele no futuro, porque deram base para muitas palestras, e essa questão da admiração pela natureza se torna ainda mais forte, porque ele vê na natureza a projeção de Deus ali. E é também nessa fase que ele se torna membro da maçonaria, não é mesmo? Isso. Um dos biógrafos de Leon Denis, brasileiro, chamado Eduardo Carvalho Monteiro, escreve um livro sobre Leon Denis na maçonaria. A sua história dentro dessa organização é muito interessante. Ele vai obter o apoio dos maçons de seu tempo, das lojas maçônicas ou da loja maçônica a qual ele pertencia. Essas pessoas vão lhe dar um apoio muito grande porque veem em Leon Denis o divulgador por excelência de grandes ideias, de ideias magnas. Por exemplo, Deus, natureza, a presença divina em a natureza, a presença divina no ser humano. Um dos grandes objetivos da própria maçonaria é justamente a perpetuação da ideia de Deus como criador de todas as coisas. Então, Leon Denis se adequa muito aos objetivos dessa organização. Ele obtém um apoio muito grande por parte dos maçons de sua época, de seu tempo. Eduardo Carvalho Monteiro esteve presente na loja maçônica ao qual Leon Denis estava ligado, chegou a falar com os descendentes das pessoas que viveram a época, encontrou textos importantes, discursos que Leon Denis fazia naquela loja maçônica. Então, a importância da presença dele, que influenciou, inclusive, os seus pares, e deixou uma herança muito interessante, uma herança intelectual muito importante. Os seus discursos, a sua fala, não é? Chegaram a ser escritas, e uma delas chama-se O Progresso, faz parte de um pequeno texto publicado pela loja maçônica, ao qual ele pertencia, e chegou até os nossos dias, publicado também por uma editora espírita. E foram importantes essas palestras que ele iniciou dentro da maçonaria, porque fez com que ele se sentisse assim, mais seguro para fazer palestras espíritas diante de qualquer tipo de auditório, de plateia, né? Exatamente. No começo, a partir de 1882, é que ele começa realmente o seu apostolado espírita, fazendo palestras, escrevendo artigos, escreveu esse texto, né, O Progresso. E ele sente muitos obstáculos, ele tem muitos obstáculos em relação àqueles que eram seguidores do materialismo, do positivismo e mesmo das outras crenças religiosas. E nesse momento em que ele se sentia assim angustiado diante de tantos entraves, lhe aparecem os dois espíritos que vão ser a sua proteção, o seu amparo, né? Os seus guias espirituais. Jerônimo de Praga e Joana d'Arc. Jerônimo de Praga foi seu melhor amigo até a morte e afirmou logo no início: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás para te sustentar. E Joana d'Arc lhe diz: coragem, amigo,
Estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. E quando ele sentia alguma dúvida doutrinária ou quando ele precisava de inspiração, ele sempre recorria a esses espíritos maravilhosos que sempre o atenderam. Ele segue, então, fazendo palestras, foram mais de 300, o que naquela época é muito significativo, né? Escrevendo livros, 16 pelo menos são livros espíritas, de filosofia espírita. Escrevia artigos para revistas e periódicos, respondia a todas as cartas que lhe mandavam, não deixava nenhuma pessoa sem uma palavra e passava criando núcleos espíritas e obras sociais. Sempre alegre, sempre otimista, gostava muito das artes, né? Sempre que podia assistia a concertos musicais e viajou bastante proferindo palestras, principalmente dentro da França, mas também na Bélgica, Itália e Suíça. Seus livros eram muito apreciados, esgotavam-se facilmente e ele foi consagrado como realmente um escritor de primeira ordem, pelo primor da sua linguagem, pela facilidade da pessoa entender o que ele escrevia e a forma poética que lhe conferiu o codinome de o poeta, o filósofo poeta. Bem, teríamos muita coisa ainda a falar. No final da sua vida, ele teve dificuldades com a sua vista, né, que já não enxergava quase mais nada, se socorreu dos trabalhos do auxílio da sua secretária, mas ainda escreveu um último livro, que é O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, que, de acordo com o seu biógrafo, ele foi orientado por Allan Kardec, que com ele se comunicava a cada 15 dias, mediunicamente, é lógico. Então, esse homem deixou um legado, assim, de amor, de humildade, de sabedoria incomparável. E por isso é que nós o saudamos, né? O mestre de Tours, como era conhecido na cidade. É importante que nós lembremos também, Márcia, eu tenho a impressão que grande parte do movimento espírita desconhece esse fato. Leon Denis tinha uma grande admiração pelo movimento espírita brasileiro nascente, né? Ele se correspondia com os espíritas brasileiros naquela associação que recém-aberta, a Federação Espírita Brasileira, tinha os seus adeptos, lógico, no Rio de Janeiro, né? E um pouco também espalhado pelo Brasil. Leon Denis se correspondeu muito e por diversas vezes com Bezerra de Menezes. Eles estreitaram os seus laços de amizade, de contato. Leon Denis, em todos os eventos espíritas que ele teve a oportunidade de participar, ele representou o Brasil, né? Nós vamos falar um pouco mais sobre esses eventos, onde ele enaltece a figura de Bezerra de Menezes. E quando Bezerra desencarna no ano de 1900, ele vai dizer que desencarnou Allan Kardec brasileiro. Então, esses laços de estreitamento, de amizade, de consideração, de respeito pelo Brasil, nós não poderíamos deixar de mencionar, mas nós vamos estar dizendo isso ao longo de toda essa série. Bem, infelizmente, temos que encerrar, o nosso tempo já esgotou, mas contamos com a sua audiência na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!